Olá, estou de volta e neste vídeo quero-vos falar um bocadinho sobre a diabetes. Eu tenho recebido bastantes e-mails para falar um bocadinho sobre a diabetes, a causa e efeito, e quero com este vídeo falar sobre uma forma simples, prática, para que possamos entender qual é o mecanismo que está por trás da diabetes e perceber como é que nós conseguimos solucioná-la da noite para o dia. Nós temos o pâncreas que produz insulina. O objetivo da insulina é baixar o nível de açúcar. Suponhamos que nós consumimos hidratos de carbono, açúcares, e que entretanto vão ser absorvidos na zona do intestino. E aquele açúcar todo passa para a corrente circulatória. Ou seja, o nível de açúcar no sangue começa a aumentar um pouquinho e nós temos receptores no sangue e temos as nossas próprias células que vão enviar um sinal ao pâncreas a dizer assim: olha, pâncreas, produz insulina porque nós temos que baixar o nível de açúcar no sangue. E o que é que o pâncreas faz? Produz insulina que liga-se à célula e funciona quase como se fosse uma fechadura que entra numa porta para abrir uma porta. Abre essa porta, entra o nível de açúcar dentro da célula para que seja usado como fonte de energia, a porta fecha, a insulina desliga e a célula vai enviar um sinal ao pâncreas e diz assim: olha, já está tudo normal, podes desligar a produção de insulina, está ótimo. E se for este o mecanismo, está tudo ótimo, nada se passa. O problema é que quando nós consumimos constantemente hidratos de carbono e açúcares, constantemente estamos a pedir ao pâncreas para produzir insulina, para baixar aquele nível de açúcar que torna-se um pouco mais alto, porque estamos a absorver os hidratos e os açúcares no intestino que passam para o sangue. Agora, o que é que acontece? Ao longo do tempo, enquanto a insulina atuar baixando o nível de açúcar, nós passamos por uma fase em que nós temos o nível de açúcar normal, mas que, porque consumimos hidratos de carbono e açúcares de forma frequente, os níveis de insulina vão estar sempre altos. Ou seja, como há sempre uma compensação de insulina em baixar o nível de açúcar no sangue, nós temos sempre um nível de açúcar normal. Mas chega ao ponto em que o nosso corpo não deixa que muito açúcar entre dentro da célula, porque nós percebemos que é tóxico. Tentem ter uma noção que uma concentração de 100 mg de açúcar por decilitro de sangue corresponde, não chega a meia colher de chá de açúcar para todo o sangue. Portanto, imaginem só a quantidade de açúcar que consumimos e aqueles hidratos de carbono que também são convertidos em açúcar. O que é que acontece com esta situação? A célula muda a fechadura e a chave, que é a insulina, já não abre a porta. Porquê? Porque o nosso corpo percebe que tem que resistir à insulina, porque aquele açúcar que está no sangue não pode entrar. Então o que é que acontece? Como o nível de açúcar vai aumentando ligeiramente, o que é que vai acontecer? Vai haver um sinal que vai dizer ao pâncreas: produz insulina, produz insulina, produz insulina. E o nível de açúcar aumenta para contrapor, ou seja, este nível de açúcar no sangue que está ligeiramente alto, e vai fazer com que ao longo do tempo o nosso pâncreas, ao longo de 5, 7 anos, torne-se cansado porque está constantemente a produzir insulina. E o que é que vai acontecer? Vai chegar ao ponto que a insulina vai querer baixar um pouquinho. E quando baixa um pouquinho, o nível de açúcar no sangue sobe. Isso é diabetes. A pré-diabetes é quando o nível de açúcar está normal, mas fazemos uma insulina em análises clínicas, em análises ao sangue, e ela está altíssima. Para a insulina estar muito alta, alguma coisa está a provocar com que haja produção de insulina em excesso. Isso, no fundo, é pré-diabetes. Agora, existem vários fatores que podem interferir com isso. Suponhamos que uma pessoa sente falta de memória, sono depois de uma comida, aquela sensação de quebra, comichão no corpo, boca seca, sede, compulsão por doces ou muita fome. Muitas das vezes o que é? Já é uma resistência à insulina, ou seja, já os níveis de insulina já estão a querer ficar muito altos. E quando fazemos uma insulina em jejum, nós descobrimos, na grande maioria das vezes, fora de diabéticos, que temos a insulina alta. Agora, se nós percebermos que os hidratos de carbono que estimulam a insulina e que a resistência à insulina está na base de algo que mais tarde pode se tornar uma diabetes, nós conseguimos perceber perfeitamente qual é o mecanismo que está por trás disto tudo. Agora, o que é que a medicina faz de forma geral? Contrapõe todos estes fatores, mas quando já o nível de açúcar está alto. Quando o nível de açúcar está alto,
já é uma situação que já passou mais de 5, 7 anos desde que houve uma pré-diabetes. Portanto, o que é mais importante é tratarmos esta resistência à insulina numa fase em que não tem necessariamente que ter o nível de açúcar alto. Agora, porquê é que normalmente temos hidratos de carbono tão altos na nossa alimentação? Isso são normas educacionais e de programas que partem muito de dietistas, de nutricionistas e que na grande maioria, infelizmente, é tudo muito patrocinado por grandes indústrias. Agora, se nós percebermos, por exemplo, que os hidratos de carbono que estimulam a insulina e que a resistência à insulina ainda vai aumentar mais a insulina e que futuramente vai se tornar uma diabetes, quando nós percebermos esta situação toda, o que é que nós podemos fazer para solucionar a diabetes do dia para a noite? Se adivinharam uma dieta cetogénica ou baixa em hidratos de carbono e jejum intermitente, sem dúvida é mesmo isso. Eu fiz vários vídeos a falar sobre a dieta cetogénica e alguns sobre o jejum intermitente. Vou fazer mais vídeos sobre isso, mas sem dúvida que é mesmo isso. Se são novos neste canal, vejam esses vídeos que são mesmo muito informacionais. E do ponto de vista de nutrientes, o que é que nós podemos fazer? Existem nutrientes como a berberina, a fibra do glucoma nano, que inibe a absorção dos hidratos. A berberina funciona quase como se fosse tem a mesma ação que no fundo a metformina, baixa o nível de açúcar. E, por exemplo, temos aqui situações em que a vitamina D3 ajuda bastante, também nestes casos de diabetes, por exemplo. Se tivermos, por exemplo, tendência para ter o cortisol alto ou muita ansiedade, é normal que o nível de açúcar também queira aumentar um pouco a insulina. Portanto, o facto de tomarmos este conjunto de nutrientes num suplemento completo como o Zucrobet e associarmos a vitamina D3 e, por exemplo, o Neurotrans A para controlar as preocupações da ansiedade, eu tenho a certeza que vocês conseguem ter um bom efeito para a diabetes.